Olá pessoal, gostaria de conversar com vocês aqui sobre a questão da governança das igrejas. Coloquei uma caixinha de perguntas, coloquei uma enquete no Story e os irmãos puderam colocar ali suas posições e dar opiniões sobre o tema. Agora eu estou gravando esse vídeo para a gente poder dar continuidade nessa conversa. Há um momento político tenso no Brasil, na América Latina, também em muitas nações. Eu também vejo que esse momento tenso da governança das igrejas está acontecendo. A gente sempre trata aqui do assunto de lideranças abusivas tanto no trato com os irmãos, no enriquecimento, de não participar os irmãos de decisões, de explorar muito o trabalho, uma liderança narcisista e aí por diante. Eu consigo perceber esse paralelo entre a governança das igrejas e o governo dos estados, das nações, a maneira de se fazer a política e a maneira de se fazer essa política dentro da igreja. Eu consigo perceber esse paralelo. Também vemos que muitos líderes políticos são envolvidos, muitos pastores são envolvidos em liderança política. Eu vejo até a contradição, vocês devem perceber também, que eles apoiam liberdade, a liberdade econômica, muitos apoiam um conservadorismo nos valores, na moralidade, mas quando traz para dentro da governança das suas igrejas locais, nós não vemos a democracia, nós não vemos a liberdade de opinião, nós vemos uma decisão unilateral, às vezes eles criticam, né, uma ditadura, uma ação ditatorial de algum governante, do judiciário, coisas do tipo, e nós vemos essa contradição dentro de na verdade, muitas lideranças evangélicas que dentro de suas igrejas tem ali um feudo particular, né? Então coloquei na enquete assim, a monarquia, a aristocracia, a democracia ou a teocracia. Os irmãos, claro, colocaram democracia, né, essa palavra maravilhosa, que muitos estão tentando redefinir ela nos dias de hoje, dizendo que democracia é aquilo que a sua visão política diz e que qualquer outra coisa contra isso é ir contra a democracia, né, que é um absurdo. A democracia ela está em você ter realmente essa liberdade de falar, de dar opiniões, e a voz do povo ser ouvida, seja pelos representantes ou através da sua própria voz. Mas dito isso, a gente trazendo isso para as igrejas sempre tiveram, assim, basicamente dois tipos de governo, né? Um governo episcopal, um governo congregacional, em especial nas igrejas evangélicas. Há igrejas que você tem concílios, congressos, assembleias, presbiterados, você tem reuniões de lideranças pequenas ou de toda a igreja para tomar decisões, e essas decisões elas são soberanas. Então o pastor vai tomar uma grande decisão de uma compra, de um investimento, de uma mudança, de diretrizes, de mudar o regimento da igreja, ele reuniria então. Essa é a forma democrática, né? Reuniria então todos os irmãos, colocariam uma posição, outros irmãos colocariam outras posições, as coisas seriam votadas. Isso é algo muito clássico no protestantismo. E você tem o episcopal, você levantar um bispo como se fosse um presidente, um governante, e ele então faz traz umas diretrizes para a igreja, ele pastoreia os pastores e, dependendo da denominação, tem suas atribuições. Em muitas delas, assim como no catolicismo, vira um cargo vitalício, a não ser que hajam cargos superiores. Por exemplo, a gente vê a figura do arcebispo, né, o líder dos bispos no catolicismo, e você vê a figura do Papa, que é um caminho último, né, de liderança no catolicismo, mas nas igrejas evangélicas, basicamente, nós vemos igrejas episcopais, igrejas conciliares de assembleia, ou igrejas que você une essas duas figuras. Tem bispos e tem assembleias, e é uma governança mista. Algumas não têm a participação do leigo, e algumas igrejas têm a participação do leigo. Isso a gente está falando aqui, talvez estejamos falando grego para quem é de uma igreja neopentecostal, porque esse movimento de fazer reuniões, de decisões conciliares, isso era uma linguagem mais de igrejas históricas. Com o tempo, isso foi entrando em desuso, inclusive em igrejas históricas que vão sendo afetadas nessas áreas também. Essa parte democrática de votar, de ser votado, de se colocar uma liderança, um cargo em votação. Por quê? Se desenvolveu uma figura de outros perfis de liderança, que aí você tem o líder que ele é dono da igreja, então ele é uma liderança empresarial. Agora, umas decisões para serem tomadas, elas são tecnocráticas, elas são
dependendo da decisão que for tomar, você reúne pessoas, consultores, como uma empresa faria. A ética muda, deixa de ser uma ética cristã, é uma ética que depende do resultado, ela é funcionalista, ela é uma ética que depende daquilo que a pessoa pode entregar. Então, as coisas mudam muito de figura. E como ele é dono da igreja, se você discorda, o máximo que você consegue fazer é sair e ir para uma outra igreja, como quem muda de uma marca de sabão em pó, como quem muda de uma preferência de um shopping que visita, porque ali são oferecidos produtos da fé e coisas desse tipo. E é impensável uma troca do pastor, porque ele é o proprietário da igreja. Então isso se assemelha mais a uma governança ali monárquica, porque ele vai ser a última voz de decisão de tudo, uma hierarquia máxima como uma hierarquia papal, só que no catolicismo, por exemplo, os sacerdotes, né, o clero, ele não pode casar, eles não geram filhos porque não se casam, então eles não deixam herança, mas na igreja evangélica os pastores se casam e eles deixam seus descendentes, que acabam virando os futuros pastores, presidentes dessas denominações, porque nesse caso ele está se tornando ali o herdeiro monárquico, né, daquela igreja. Então você tem esse perfil empresarial que se assemelha a um perfil monárquico, que toma decisões unilaterais e deixa os bens, deixa a descendência. A gente também tem um perfil aí apostólico atual, que ele é uma mistura do episcopal com o empresarial, porque o cara continua sendo dono da igreja e é uma figura mística, ungida, consagrada, assim, e que tem revelação especial. Então esse cara, ele se torna mais intocável ainda, porque além dele ser um grande gestor, além dele ser um grande administrador, um cara que consulta especialistas, que faz um marketing, que faz uma assessoria jurídica, e tudo dele é profissionalizado, ele também atribui a si mesmo essa questão da unção permanente do episcopado, ou do apostolado, nesse caso, né? Então, alguns vão atribuir a si esse cargo vitalício e que os bens, eles são fatalmente dele, da família dele, e ele também toma as decisões de forma unilateral, ou ele ouve as outras pessoas, mas a decisão final é dele. É claro que tem essas mensagens que nós as consideramos heréticas, de eles serem os ungidos, os intocáveis, não toqueis no ungido do Senhor, e autoridade instituída por Deus. Então, mesmo que seja um autocrata, um ditador, a pessoa olha de uma forma legalista para esse texto que diz toda autoridade instituída por Deus, então obedeça a ela. Olha, esse texto diz para um cristão ser um bom cidadão, que obedece às autoridades, mas não diz para o cristão ser um cara que se subjuga a ditaduras. Não diz para o cristão ser uma pessoa subserviente a um ditador, a um abusador. Não está colocando o cristão nas mãos do abusador. Não está tirando o sentimento de autodefesa da gente. É só um ensino sobre você ser um bom cidadão, um bom cristão. O cristão, ele é um bom cidadão na sociedade. Então, você tem esse perfil apostólico atual, que ele é um empresário, um mega empresário e um mega ungidão, né? Então, esses, às vezes, atribuem a si um poder de se assemelharia a uma teocracia. Você junta o governo, a questões governamentais, com a questão da religiosidade. Você imagina lá um faraó do Egito, ele era um mega governante, mas ele também era uma figura mística. E quando você atribui a si esses poderes místicos, até forjando alguns, dizendo ter dons espirituais, milagres e tudo mais, ele faz assim com que o povo se devote a ele, de certa forma, e ele se torna uma figura intocável, tanto pelo seu poder na sociedade, seu poder de influência na política, nos negócios, na mídia, no jornalismo, em tantas áreas, e também essa questão mística. Ele tem um poder místico sobre ele, uma coisa divina que você não tem, que ele tem. Então, esse é o peixe que ele vende, e parece mais uma teocracia. Na questão da aristocracia, é você ter classes privilegiadas dentro da sociedade, que acabam sendo aqueles que decidem os governantes, que têm participação no voto, que têm influência nas grandes decisões para a sociedade. Isso ocorre em algumas igrejas
em que existe um povo menos privilegiado que serve para servir, para dar dízimos e ofertas, para fazer número, e existe um povo ali que é colocado como especial, são os amigos do rei, ou são grandes empresários, são pessoas que de alguma forma são destacadas para serem importantes juntamente ali com o que governa a igreja. E isso também a gente vê acontecendo. Mas o que nos causa espanto é que, se você perguntar, eu acredito que se fizesse uma pesquisa assim na porta de grandes igrejas, que lá dentro está acontecendo algo meio monárquico, aristocrático, teocrático, esses perfis apostólicos, perfis abusivos de governo e que são distantes da Bíblia, e você perguntasse ali na porta, me responda, qual o melhor governo, o melhor modelo? A pessoa responderia certamente a democracia, ainda que dos muros para dentro, de onde ela congregue, ali não tenha a democracia. Se você perguntar assim, quando foi a última vez que o pastor participou, a vocês, a congregação, na tomada de uma decisão? Ele te consultou? Ele já voltou atrás com alguma decisão? Ele é acessível a você? Ele faz reuniões com os membros? Ele expõe as coisas para os membros? E há, assim, alguma coisa referente à democracia acontecendo? E isso é importante. Ou as decisões elas vêm em cadeia. É como vem do judiciário, cumpra-se, e todo mundo em cadeia tem que ir cumprindo, desde do cargos superiores até chegar a todos os demais membros da igreja, e não houve ali uma participação. Então, eu já ouvi dizer que alguns pastores dizem, não, a Bíblia não fala de democracia. É o ungido, como figuras como Moisés e alguns profetas que lideram o povo, Josué, Abraão. É uma coisa patriarcal, então é Deus falando e o patriarca ali obedecendo, e o povo tem que ir junto com ele, com Noé. E alguns vendem esse peixe para o povo, mas do lado de fora, na parte política, eles querem colocar seu pitaco, né, sobre governos conservadores, que são liberais na economia, que são menos Estado e coisas do tipo. Só que das portas da igreja para dentro, ele age de uma forma bem distante desse perfil democrático. Eu acho que a gente tem que desenvolver dentro das igrejas, com saúde, com muito espírito cristão, com fraternidade entre os irmãos e amor entre os irmãos, desenvolver bons modelos de governança da igreja, os cargos da igreja venham ser referências bíblicas, que as vozes sejam ouvidas, vozes até diferentes, né? John Wesley dizia pensar e deixar pensar. Então, você deixar os irmãos pensarem, você também trazer as suas ideias, é muito natural que isso aconteça, e que os rumos que a igreja for tomando, ele não seja como de uma empresa, que está ligada muito no resultado, nos números, nas metas, mas dentro da igreja, nossa ênfase, eu sei que alguns vão dizer, a ênfase é ganhar almas, ganhar vidas, mas na verdade estão convertendo essas almas, essas vidas em números, e números que se transformam também em finanças, em cifras, que cada um vai trazer suas moedas, seus Pix, seu Pix e suas ofertas e tudo mais. Mas não é disso que a gente está falando. A participação dos irmãos é importante, a forma que a igreja vai tomar, ela depende do dom, do talento de cada um dos irmãos, das suas contribuições. E, é claro, a figura do pastor é importante, assim, os demais irmãos têm suas importâncias, mas é uma boa reflexão a gente está pensando sobre essa questão da governança das igrejas e como nós imaginamos que uma questão democrática, que as pessoas podem ouvir, que não haja abuso, que não haja esse autoritarismo, mas da porta da sua igreja para dentro, o que mais acontece são essas coisas. Então, vamos ficar atento a isso, refletir bastante sobre isso, e quando nos governos aí autoritários está acontecendo abusos, coisas desse tipo, o que o povo faz? O povo ele protesta contra, ele reivindica contra. Eu sei que se a gente reivindicar dentro das nossas igrejas, se fosse na época em que o povo leigo tinha a voz, né, nos concílios, nas reuniões, não haveria problema nenhum, mas hoje nem há esses espaços para que você coloque sua opinião.
Quando muito você coloca na rede social e depois alguém lá da igreja passa a te perseguir, você começa a ser excluído, visto com maus olhos, às vezes difamado, aí complica, né? E então a gente tem muito que refletir sobre isso, os rumos que as governanças das igrejas estão tomando, porque não é isso nem que você espera, ainda que você esteja congregando em ambientes assim, mas eu tenho certeza que não é isso que você queria, não é isso que nós gostaríamos de estar vivendo esses momentos assim. Por exemplo, há denominações que têm esses modelos de fazer reuniões, concílios, assembleias, só que, assim como em governos seculares, as pessoas estão aparelhando esses ambientes democráticos dentro das suas denominações, colocando os seus braços lá e fica uma coisa muito vendida. Aí faz uma reunião para colocar uma decisão que, na verdade, é chancelar a opinião do pastor. E não tem aquela coisa de você trazer uma opinião nova. Se você não chancelar a opinião do pastor, você é um rebelde, tem que ser excluído e coisas assim. Não deveria ser assim, irmãos. Todos nós aqui somos humanos, filhos de Deus, servos de Deus. Nós temos, sim, inteligência, opiniões e como imagino que a maioria aqui esteja certo de que um ambiente democrático, até dentro da igreja, ele é muito bem-vindo. Então, assim, eu só peço a Deus que faça uma obra nas igrejas brasileiras e aos irmãos que reivindique esse ambiente democrático, que estejam abertos a essas conversas, assim como os pastores. Sei que tem muito pastor que acompanha aqui meu Instagram, muita pastora, e que vocês também tenham essa abertura de ouvir os irmãos, de as vozes serem ouvidas, das coisas serem decididas mais de uma forma entre a congregação. Espero que tenha contribuído com vocês, com esse conteúdo, que vocês compartilhem aí comigo a opinião de vocês sobre todas essas coisas. Deus te abençoe muito.